Hoje iremos falar sobre a Grécia Antiga. Eu sou o professor José da Costa, canal História em um Instante. Falo aqui de Pernambuco. Vídeo quarta pela manhã, sábado pela manhã. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho e receba a notificação do canal História em um Instante. Grécia Antiga. A Grécia, ela é uma península. Grécia Antiga, ela era formada pela Grécia continental, a Grécia insular, as ilhas do Mar Egeu, a Grécia da Ásia Menor, colônias gregas da Ásia Menor. Lá por volta de 2000 a.C., mais ou menos, a região da Grécia ela foi habitada aos poucos por vários povos. A mistura desses povos é que dá origem aos gregos. Aqueus, jônios, eólios, dórios. Então a mistura desses povos vai dar origem ao povo grego. Então a Grécia é uma península, como eu falei, ali no sudeste da Europa, e por volta de 2000 a.C., povos habitavam já a região. Como eu falei, dórios, pelágicos, aqueus. Esse período de 2000 a.C. até 1200, mais ou menos, a.C., é chamado período pré-homérico. É o período em que se destaca a ilha de Creta e a civilização cretense. Tem até a lenda do Minotauro. Se você quiser ver e ouvir, a lenda do Minotauro, vá na minha playlist Mitologia Grega, imperdível. Não só Minotauro, mas tem lá vários vídeos de mitologia. Deuses vários, Zeus, Atena, etc. Mitologia Grega, playlist aí do canal História em um Instante. Em todo caso, nesse período de 2000 a.C., até 1200, mais ou menos, os cretenses, eles dominavam ali o comércio, o Mar Egeu, também chamado de civilização minoica, porque o rei Minos, ao que tudo indica, Minos era um título real que havia ali na ilha de Creta, então dominava ali o Mar Egeu. Tinha uma escrita, tinha um comércio com o Egito, palácios. Mas por volta de 1400, 1450 mais ou menos, a civilização cretense foi decaindo. Os aqueus começaram a dominar a região, vem a civilização micênica. 1200 a.C. até 1800 mais ou menos, estas datas variam muito. 1200 a 800 a.C. mais ou menos, 850, varia muito, mas por volta mais ou menos de 1200 a 800 a.C., mais ou menos, começa na Grécia o período homérico. Por que período homérico? Porque as fontes desta época de informação é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Nesse período também tem os dórios, naquela região. Os dórios era outro povo que deu origem aos gregos. Era um povo extremamente guerreiro. Aliás, os dórios é que vão fundar a cidade de Esparta, que vai ser uma cidade extremamente guerreira. Vamos estudar Esparta num vídeo mais adiante. Esparta e Atenas, porque vamos ver um pouco de polis grega. E as duas cidades mais importantes, entre outras, havia Corinto também, mas as mais importantes na época eram Atenas e Esparta, embora houvesse também Corinto com sua proeminência e Tebas. Em todo caso, os dórios habitaram a região e fundaram a cidade de Esparta. Aí começa aí o período homérico, 1200 a 800 antes de Cristo. As informações estão na Ilíada e Odisseia. Nesse contexto que ocorre também a Guerra de Troia. Quer saber da Guerra de Troia? Vá na minha playlist Mitologia Grega. Tem lá Guerra de Troia, tem sobre Odisseu, Ulisses, Aquiles. Imperdível. Vá lá, comente e compartilhe para ajudar o canal
a crescer, porque o objetivo do canal é a democratização do conhecimento, é a difusão do conhecimento e ajudar você que de repente vai fazer um Enem, tem a cultura grega, Grécia, e ajudar todos que querem refletir um pouco sobre temas vários da história. A história não explica tudo, mas explica muita coisa. E um povo sem história é um povo sem identidade. História é interpretação, é a arte da interpretação, do questionamento, do inquérito, do problema, da investigação. Nesse contexto também nós temos, no período que homérico estamos, de 1200 a 800 a.C., se formando ali, naquele contexto do território grego, os oikos. Oikos quer dizer casa em grego, oikos, ou eco, casa. A palavra economia, oikosnomia, vem daí, do grego. Casa, oikos, economia, lei. Como organizar a casa. Oikos aqui, casa, é no sentido mais amplo de unidade social de produção e de consumo. Englobava casa, terras, ferramentas, gado. Era o oikos, a unidade de produção de consumos, que englobava também a genos, a comunidade gentílica, que era a família chefiada por um chefe guerreiro. Lembre-se disso, nesse contexto temos aí um chefe guerreiro. O oikos produzia, era tudo coletivo, mas para a sua subsistência, o que sobrava, o excedente, ficava com o chefe de família, o pater, o guerreiro, aquele que dizia que era descendente dos deuses, que aos poucos foi acumulando riqueza, alguns tornaram-se rei. E o conselho dos chefes de família, posteriormente, vai dar origem à cidade grega chamada Polis, ou cidade-estado, que nós vamos ver depois um vídeo sobre Atenas e Esparta. Eu pretendo fazer depois. Então a polis grega surge daí, desta evolução do conselho de chefes guerreiro, e vai surgir depois a polis grega. Então nós temos aí a população aos poucos, vai crescendo, com o tempo vai faltando alimentos, aí vem uma migração nesse contexto aí de período homérico. Uma migração ali da Grécia continental para outras regiões da Grécia, do Mar Egeu, da Ásia Menor. Por isso que se diz que colônias gregas na Ásia Menor, porque nesse contexto aí de período homérico, muitos migraram para outras regiões por conta de falta de alimentos. As terras da Grécia não eram muito férteis, muitas montanhas. Então, superpopulação e pouco alimento gerou migração. Aí depois surge a filosofia nas colônias gregas da Ásia Menor. Eu tenho um vídeo na minha playlist Filosofia, vai lá, imperdível, que fala sobre a origem da filosofia, que não é na Grécia continental, nas colônias gregas da Ásia Menor. Até falei no vídeo que a filosofia não nasceu na Grécia. Aí muitos ficaram espantados, como assim? Ela nasceu nas colônias gregas da Ásia Menor. Claro que era Grécia, mas o que eu quis dizer é que não nasceu na Grécia continental, mas colônias gregas da Ásia Menor, com Tales de Mileto, imperdível. Vá na playlist Filosofia. Tem filosofia antiga, tem filosofia medieval, tem filosofia moderna. Imperdível, muito bem. Então, nesse contexto, tem aí a migração, surge a cidade-estado. A cidade-estado grega, ela era uma unidade autônoma com praças, chamada ágora. Em Atenas, por exemplo, havia ágora, praça, espaço público para o debate, uma parte rural muito grande, agrícola, da pecuária também, havia escravidão. Eram unidades autônomas. Cada cidade grega tinha seu próprio governo, suas próprias leis. Esparta, Atenas, democrática, Esparta mais guerreira e oligárquica. A cidade grega também tinha outra
outra marca que era a mulher, não tinha muito destaque, com exceção em Esparta, que a mulher tinha que ser guerreira. Tinha também outra marca, que era a predominância dos velhos sobre os jovens. Havia escravidão e havia também, a grande parte da polis grega era rural. Então, nesse contexto de período homérico é que surge a polis grega, a origem da democracia, que nós vamos ver depois com Atenas. Estamos fazendo também alguns vídeos e vamos fazer sobre cidadania, um pouco de cidadania na história. Imperdível, vai surgir esses vídeos também, pelo menos é o que eu pretendo fazer. Então, gostou desse vídeo? Vamos ficar aqui nesse período homérico. Próximo vídeo, muito provavelmente irei continuar falando sobre a Grécia Antiga. Um abraço, até o próximo vídeo, compartilhe e comente, porque o seu comentário é muito importante. Professor José da Costa, até o próximo vídeo.